Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Uma ótima sexta-feira para todos nós, uma ótima sexta-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários e tutores. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o ovo como petisco. Aqui nesse vídeo de hoje, eu vou colocar algumas sugestões de oferta que vocês podem dar aí para os animais de vocês, tanto para cão quanto para gato, tá? E eu sei que eles gostam bastante, mas eu sinto que ainda não tem uma coisa assim mais segura, mais certa. Ai, quanto que eu devo ofertar? Quantas vezes na semana eu tenho que ofertar? Então eu vou falar tudo isso aqui para vocês hoje. Eu vou falar do valor biológico, né, o valor biológico do ovo. Uma galinha que se alimenta de alimento A, B ou C, como é que sai, né, a gema do ovo que ela tá colocando lá, tá? Vou pincelar aqui alguns benefícios. O vídeo que eu já tenho lá no canal falando sobre ovo, eu falo sobre os benefícios. Aqui eu vou dar só uma pincelada mesmo, tá bom? Aqui nesse vídeo também eu vou falar pra vocês quais são os benefícios do ovo, né, quando uma galinha é criada, né, cage free, né, liberta de gaiolas, quando ela tá livre numa fazenda, né, o que acontece nesse ovo, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui também como é que é um ovo fresco e como é que é um ovo que tá envelhecendo. Vou falar também com relação à casca do ovo como suplemento, né, muito cuidado, gente, muito cuidado. Eu vou colocar aqui as ressalvas quanto a isso, tá? E entre outras ressalvas também, tá bom, pessoal? Então eu preparei essa conversinha com muito carinho, vai ser pequenininho, mas vai ser muito gostosa, muito interessante e eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Vamos lá! Bom, pessoal, a gente sabe que o ovo é uma das fontes de proteínas mais completas, mais robustas e mais sólidas que a gente tem na face da Terra, tá? Então a gente sabe que o ovo, ele tem ali albumina, tem zeaxantina, tem luteína, a luteína que protege, né, os olhos ali contra o envelhecimento, contra a catarata, né, tem colina também, colina que é muito importante para a produção de neurotransmissores como a acetilcolina, tá, pessoal? Eu tenho vídeo de colina aqui no canal também, vou deixar no izinho para vocês, tá? Então é muito importante, né, essa presença da colina no ovo, porque aquelas pessoas que têm baixa colina na dieta, né, elas podem ter ali doenças hepáticas, doenças cardíacas, tá? A gente também tem ali no ovo essa importância de ele sintetizar, né, DNA, né, dentro do nosso corpo e no corpo de cães e gatos, né, dos gatinhos também. E a gente sabe que o ovo também, ele trabalha muito ali melhorando o metabolismo de gordura, né, a saúde muscular. Então o pessoal que malha aí sabe muito bem, já tem esse conhecimento, essa intimidade, né, de malhar e o ovo. E também melhora ali na saúde, na estrutura celular, né, do nosso corpo e logicamente no corpo de cães e gatos, tá, pessoal? Esse quadrinho aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente consegue ver o quanto de porcentagem tem um ovo em comparação com as outras proteínas. Não só o valor biológico do ovo, mas também com relação à digestibilidade. Então vocês estão vendo aqui que o ovo, ele tem um valor biológico de 100%, né, em comparação com o peixe, a carne de boi e a carne do frango, né, 83, 80 e 79, respectivamente, como vocês estão vendo aqui. Que mesmo tendo, né, essas outras proteínas abaixo do ovo, tendo um pouco menos de valor biológico e até um pouco menos de digestibilidade de aminoácidos, né, a digestibilidade ali, pessoal, é o quanto que esses aminoácidos serão aproveitados pelo corpo, o valor biológico é o quanto que o nosso corpo irá absorver o tanto de proteína, né, por isso que eu coloquei aqui, valor biológico e digestibilidade, tá? Mas mesmo a digestibilidade e o valor biológico dessas outras proteínas sendo um pouco menores, ainda é um valor bastante considerável para fazer todas essas funções que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês mais uma vez, se vocês quiserem printar também, tá? Como que o ovo é importante, ele é um resource de proteína bastante completo e bastante pleno, né? Vamos dizer assim. Bom, no mundo de Nárnia, seria bastante interessante se nós pudéssemos escolher galinhas cage-free, galinhas que são livres, né? Vai chegar um momento que a gente vai matar elas e vamos comer,
né? Mas durante a vida delas, seria interessante se a gente pudesse escolher que essas galinhas fossem cage-free, que elas ficassem livres, libertas, comendo coisas naturais e não aquelas rações, né? E sei lá, aquele monte de coisa que eles colocam lá, tá? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem, especificando no supermercado, né, galinhas, ovos de galinhas que foram criadas de maneira livre, né, que é o que a gente chama de cage free. Então tem, eu não sei se aí no Brasil tem, né, deve ter, não é possível, né, aqui tem. Então o que eles viram quando eles viram os ovos dessas galinhas que foram criadas de uma maneira livre? Eles viram que quanto mais tempo essas galinhas livres na natureza, maior foram as quantidades de carotenoides, né, como beta-caroteno, maior quantidade de luteína, maior quantidade de ômega 3 e maior quantidade de vitamina E dessas galinhas que estavam livres, em comparação às galinhas que ficam ali dentro de uma gaiola desse tamanho, encaixotada e nem se mexe. As galinhas livres, tudo que ela produz, tudo que a gente pode tirar delas ali na hora da gente consumir, né, é muito melhor, tem muito mais nutrientes, né, não perde muita coisa. E assim por diante. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu já tô colocando aqui no quadrinho para vocês, é a diferença da gema das galinhas de acordo com a sua alimentação, né? Então, a galinha que comeu trigo e cevada, que tinha trigo e cevada na sua dieta, né? Ela tem uma gema mais clarinha. A galinha que tem uma alimentação de milho e alfafa, né? Então já tem um grão e tem mais um vegetal ali, né? Um verde lá. A gema ficou um pouquinho mais escura. Que é esse amarelo normal que a gente vê no supermercado. Agora, a galinha que se alimentou, né, de alimentação viva, né, minhoca, grilo, vai bicando ali pela terra, né, inseto, sei lá, com mais os vegetais verdes, com um pigmento verde bem saudável, a gema já ficou bastante escura. Então foi isso que eles viram, de acordo com a alimentação, como que essas gemas saíam. Outra coisa que eu achei interessante foi com relação à idade do ovo, né, gente? A gente não liga muito para essas coisas, né? A gente compra o ovo ali no supermercado, quer abrir o ovo, fritar e comer, acabou, né? Ou cozido, ou whatever, né? O tipo de ovo que você gosta aí. A gente só quer comer o ovo, é isso que importa. Só que eu achei interessante o jeito que eles colocaram com relação à idade do ovo, como por exemplo nessas duas figuras que eu tô colocando aqui para vocês, né? Um ovo com a clara turva, né, é um ovo novo, é um ovo jovem. Assim como eu tô colocando aqui para vocês aqui abaixo, né, o que eles falam? Os ovos frescos, né, eles têm uma alta concentração de dióxido de carbono, né, dentro da clara do ovo. Esse dióxido de carbono faz a clara do ovo ficar turva. Tá? E aí, conforme o tempo for passando, esse dióxido de carbono ele vai escapando pelos poros, né, da casca do ovo e, ao longo do tempo, essa clara ela vai ficando mais límpida. Então ele vai envelhecendo, então ela vai ficando mais límpida essa clara. Então, se vocês veem aí uma clara do ovo turva, não se preocupe, tá? É seguro você comer essa clara desse jeito. É claro, né? Se a clara tiver com pigmentos estranhos, como pigmento rosa, vermelho, aí é infecção bacteriana, tá, gente? Mas se tá turvo, branquinho, bonitinho, mas tá turvo, tá tudo bem. Ele só é uma clara nova, muito fresca, muito novinha, tá bom? E nessa figura aqui que eu tô mostrando pra vocês, é como a gente sabe se um ovo é fresco, é novinho, ou quando ele já está envelhecendo, né? Então a gente vê aqui 2 ovos dentro de 2 recipientes com água. O ovo que tá fundo, né, ali no fundo da água, do copo, do recipiente, ele é um ovo novo, né? E o ovo que tá na superfície já é um ovo velho. Por que que o ovo mais velho, né, gente, vai envelhecendo? Por que que ele começa a flutuar? Ele já não fica mais lá no fundo do recipiente. Porque a casca do ovo, ele é poroso. Ele tem mais ou menos ali, around, 17 mil buraquinhos ali. Então, ele vai absorvendo ar. Então, se ele vai absorvendo ar, colocando ar para dentro daquele ovo, aquele ovo ele vai flutuando. Entendeu? Por isso que o ovo mais velho, ele flutua, e o ovo bem novinho, ele fica lá no fundo do recipiente. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso aí? Isso aqui eu achei tudo muito interessante. Vocês sabem que tudo isso que eu tiro, gente, é desse livro aqui,
Vocês já sabem. Eu tiro tudo desse livro aqui. Essa médica veterinária nutricionista aqui nos Estados Unidos, ela é bastante renomada. Ela é bastante importante. Então, tem tudo nesse livro dela aqui. Olha aqui, ó, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu tiro tudo do livro dela e tudo que eu conseguir sugar dos americanos aqui pra passar pra vocês, eu vou passar. Bom, e a casca do ovo como suplemento, gente? Aí, pode, não pode? Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Eu sei que muitas pessoas fazem aí a farinha de casca de ovo, né? Tem todo um preparo ali, bota no forno por 5 minutos, né? E aí você já guarda ali a casca do ovo para você suplementar na ração ou na alimentação natural. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, tá? Na casca do ovo, pessoal, nós temos ali around 800 miligramas de carbonato de cálcio na casca do ovo, tá? Fica ali ao redor de... Por quê? Porque cada ovo, né, tem uma grosseria, é grosseria que fala, gente? Tem uma grossura, então tem casca do ovo que é mais fina, que é mais grossa, então fica por ali nos 800, mas pode ser para mais, pode ser para menos, dependendo do tamanho do ovo e da grossura da casca do ovo também, tá? E tem muito cálcio, a casca é muito rica em cálcio. Eu tentei usar a farinha de casca de ovo uma vez numa dieta. E eu falo uma coisa pra vocês. Eu coloquei menos de 0,5% de farinha de casca de ovo e o cálcio explodiu na dieta do paciente absurdamente. Absurdamente. Então eu fico assim, eu não entendo como é que esse pessoal faz... farinha de casca de ovo e sai colocando na ração e sai colocando na alimentação natural sem um software, né, te dizendo as quantidades reais de quanto de cálcio esse animal está tendo na dieta. Por exemplo, na ração vocês não precisam suplementar com casca de ovo, gente, com farinha de casca de ovo. Porque na ração já tem cálcio, então você não precisa colocar mais cálcio ali. Entendeu? É lindo na internet, nossa, farinha de casca de ovo, você coloca assim, né? Ai, meu cachorro come, é natural, não sei o quê. Gente, mas... né? Cuidado com hipercalcemia. A gente sabe que o animal que tem a suplementação na dieta com farinha de casca de ovo, ele tem 72% de chances de reduzir, né, doenças de dores articulares, que causam dores articulares, tá? O português tá péssimo hoje. Que causam dores articulares. 72% isso é reduzido. Lindo! Mas se for balanceado e calculado pelo nutricionista, beleza, vai fundo. Tá? Agora, se você tá tirando da internet, do Instagram, não sei de quem, vai tacando lá qualquer quantidade, você não tá nem sabendo, né? Cuidado. A gente não precisa de hipercalcemia, tá? Não precisamos disso, tá bom? E aquela membranazinha que fica dentro da casca do ovo, né? Ao envolto ali internamente, aquilo ali, gente, é bastante rico em, vamos lá, colágeno, elastina, ácido hialurônico, proteína, glucosamina e condroitina. A outra coisa aqui, que eu vou dar uma pincelada bem pequenininha, mas tem completo lá no meu vídeo. Do outro vídeo lá de ovo. Dá cru ou dá cozido? Você dá o que você quiser. Se não faz mal, se o teu cachorro gosta, teu gato gosta, de ovo cru e não faz mal, ele come, tá lindo, maravilhoso, então continua dando cru. Ele só gosta de cozido. Ele come cozido, ele não passa mal. Então, continua dando cozido. Simples assim, gente. A nutrição não precisa ser pesada. Não pode dar cru por causa de salmonelose. Então, ele não pode lamber o furico dele. Ele não pode lamber as próprias genitálias. De vez em quando, ele vai lá dar uma lambidinha na bosta de algum... Até na merda dele mesmo, entendeu? Eu me irrito. Entendeu? Então, ele não pode fazer nada disso. Ele tá com salmonelose? Não. Gente, aí eu fico pensando, então um ovo que sai limpo do mercado é muito mais perigoso do que o próprio cocô que ele come ou da própria lambedura lá no furico dele, que ele lambe o dia inteiro? Lamber o furico não dá salmonelose, mas um ovo que sai limpo do mercado dá. Entendeu, gente? Essa matemática não fecha. Não fecha. Os animais, eles são rodeados de bactérias. Deus sabe mais, entendeu? Agora, claro, você deu um ovo e ele passou mal, não dá. Igual a coisa do leite, a mesma coisa do leite. Não pode dar leite, quem falou? Quem falou que não pode dar leite? Tem vídeo de leite aqui também, só ir lá. Entendeu? Não pode. Se ele passar mal, aí você não pode mesmo. Agora, se é um gato adulto, um cachorro adulto, que ele gosta de leite, ele não passa mal, ele não tem intolerância nem nada disso, então você continua dando leite, gente.
Quem dita que pode, que não pode, é o animal. Ele gosta, não passa mal? Dá. Ele gosta e ele passa mal, aí você não dá porque você não quer ele passando mal. Simples assim. Eu fico um pouco ácida nessas coisas, porque eu fico me lembrando das coisas, entendeu? Aí eu tenho que me controlar. Entendeu, gente? Tenho que me controlar. Uma outra coisa também, com relação a dar ovo cru ou ovo cozido. Gente, tudo que é cru, tudo que tá na sua forma natural, tem ali todas as propriedades, né? A estrutura daquela proteína, ela tá perfeita. Por quê? Porque ela tá crua. A partir do momento que você passa pelo processo de cozimento, né? Ovo, carne, qualquer coisa, passa pelo processo de cozimento, o processo térmico, você perde isso aí. Entendeu? Você acaba perdendo. Mas você não precisa se preocupar. Porque quando a gente faz alimentação natural, ou o animal que está na ração, ele é suplementado. Tá? Então você não precisa se preocupar. Tá bom? Por exemplo, o que eles falam aqui? Ovos crus contêm de 20 a 33% a mais de ômega 3, colina, vitamina D, DHA, biotina e zinco do que ovos cozidos. Cozinhar o ovo reduz vitamina A em 17 a 20% e antioxidantes de 6 a 18%. Então diminui a quantidade de oxidante quando passa pelo processo de cozimento. Né? Diminui algumas coisas ali quando passa pelo processo de cozimento. Mas vocês não precisam se preocupar, porque a ração é suplementada e a alimentação natural passada com o nutricionista é suplementada também. Tá, gente? Uma outra coisa que o pessoal fica muito preocupado, né? Porque na clara do ovo tem a vidina, que é uma proteína que se liga à vitamina B7, né? A biotina, e aí essa biotina ela acaba não sendo absorvida pelo corpo. Vocês não precisam se preocupar com isso também. De novo, porque se o seu animal come ração, né, tem biotina lá na ração. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Se o seu animal come alimentação natural, ela é suplementada, tem biotina lá. Tá? Então mesmo que o animal tenha ovo na dieta, né, e o ovo é cozido, tá lá na dieta, vai ser suplementada. Então vocês não precisam se preocupar com essa falta de biotina aí, porque é ligado à vidina. Aqui nesse quadradinho, pessoal, eu tô colocando para vocês o cozimento do ovo. Qual é o aspecto do ovo quando a gente cozinha ele por 3 minutos, por 5 minutos, por 10 minutos, né? Passando ali de 10, 12 minutos, gente, a gema do ovo já fica aquela gema bem clarinha, né? De ovo cozido, aquele bem clarinho mesmo. Então, quando tá daquele jeito lá, já perdeu um bocado de coisa. Tanto é que nas minhas dietas, os pacientes que gostam de ovo cozido na dieta, eu peço para cozinhar somente por 10 minutos. Que fica desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aqui, né? 10 minutos. Não fica aquela gema clara, onde já se perdeu tudo, né? Mas também não fica aquele cru horrível que eu acho horrível o pessoal que come esses ovos assim de 3 minutos, 5 minutos, gente, que fica desaguando ali, amarelão. Eu não gosto. Né? Então é 10 minutos ali. Então ainda tem propriedades importantes quando você faz o cozimento ali por 10 minutos. E com relação à oferta, né, para finalizar, com relação à oferta de ovos, mais uma vez, se for com nutricionista, gente, ó, eu calo minha boquinha. Agora, se o seu animal já é alimentado com ração, né, já tem muita proteína lá, tá? Então você não pode ficar dando ovo cozido, ovo cru todo santo dia ali. Porque a ração já tem proteína. E muito cuidado com a proteína alta na dieta desses animais, tá? Vocês também podem estar me perguntando, doutora, só ficar falando, né? Cuidado com a proteína muito alta na dieta de cães e gatos, lá. Mas eles não são carnívoros, né? O gato, ele não é carnívoro estrito, o cachorro, ele não é carnívoro. Então, para quem está se preocupando com aumento de proteína, lá na selva ele come um boi inteiro e ele tá lindo. Realmente, ele come um boi inteiro lá, né? Um gnu, sei lá o quê. Mas ele fica quanto tempo sem comer depois? Ele fica uma semana com fome. Entendeu? Então, a natureza se equilibra. De novo, Deus sabe mais, gente. Não tem como comparar. E quem te garante que esses animais lá na selva, lá na mata, não dá problema renal lá neles? Tem um monte de bicho lá que tá morrendo com insuficiência renal, só que você não tá lá. Mas morre também, tá, gente? Mesmo a natureza se equilibrando, a gente sabe que os gatos, em algum momento, o rim dele, ó... Entendeu? Um leão nunca morre de insuficiência renal? Morre sim, a gente só não tá lá pra ver, porque ninguém tá lá no mato, entendeu? E aqui, gente, doméstico, já veio pro doméstico, entendeu? Então, eu acho assim muito, minha opinião, tá? Eu acho muito estranho essas dietas barfs aí, sem cálculo, sem software, sem nada,
né? E eu fico pensando, gente, será que esses animais não têm aí uma hiperproteinúria, uma hiperfosfatemia? Carne é cheia de fósforo. E eu não entendo isso, entendeu? Ah, mas tá bom. Cada um sabe de si. Tá? Então, a sugestão de oferta como petisco, já que seu animal já come ração, né? A esmagadora maioria come ração. Essa aqui é a sugestão de petisco. Ovos como petiscos, a gente coloca ali para vocês meio ovo para cada 4,5 quilos de peso de 2 a 3 vezes na semana. Essa aqui é a sugestão, né, de oferta de ovo como petisco, para vocês verem. É de 2 a 3 vezes na semana, porque os animais de vocês já comem ração, já tem proteína lá, gente. Entendeu? Já tem proteína lá. Não precisa socar ovo cru, cozido, sei lá, todo dia. Não precisa, tá? Não precisa. Tá bom? Então, essa aqui é a sugestão de oferta segura, tá, gente? Segura, que vocês podem fazer aí com os animais de vocês. Tá bom, gente? Então, eu acho que é isso. A nossa conversa fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês. Responsabilidade nesse fim de semana. E a gente se vê segunda-feira.